E aí pessoal, bom dia. Fazer mais um vídeo rápido aqui para falar para vocês sobre o conselheiro tutelar. Aproveitando que hoje, dia 18 de novembro, nós temos uma homenagem ao dia, considerado o dia do conselheiro tutelar. E o conselheiro tutelar, gente, ele existe por um princípio, por um motivo muito importante, tá? E o motivo principal da existência do conselheiro tutelar é que a criança, e principalmente a criança, ela só tem dois meios de defesa. O primeiro meio de defesa dela é a família. O segundo meio de amparo de uma criança é o Estado. Mas quando o Estado não funciona e quando a família não garante a defesa dessa criança, quem vai defendê-la? E é interessante porque uma criança, ela nem sequer tem condição de procurar a sua defesa, ou de procurar uma delegacia, e aí a gente tem um quadro trágico. Às vezes, crianças vivem momentos de terror dentro do próprio lar. E é por isso que o conselheiro tutelar existe. O conselheiro tutelar existe principalmente, sobretudo, para defender aqueles que não têm condição de se defender. E é interessante porque as crianças elas têm duas faces que violam os seus direitos. A primeira, muitas vezes e infelizmente, é que aquele que deveria ser o principal defensor, a primeira pessoa a acolher a criança, deveria ser a sua família, os seus pais. Mas, infelizmente, alguns pais agem de forma irresponsável, deixando a criança às vezes ficar sozinha demais, às vezes deixando a criança sem os cuidados básicos de higiene, cuidados básicos de alimentação. Às vezes o pai é irresponsável, a mãe é irresponsável, sai à noite, deixa a criança em casa, e essas coisas não podem acontecer, porque isso prejudica diretamente o seu filho. E o conselheiro tutelar, ele existe para isso, não para tirar o filho do seu lar, mas para ajudar as famílias a se estruturar, para chamar esse papai e essa mamãe, conversar com eles e mudar esse quadro. Então é muito importante que vocês entendam que a atuação do conselheiro tutelar, ela é sobretudo para proteger o seu filho. Quando um conselheiro tutelar te chama, fui chamado e isso é um absurdo. Não é um absurdo. Às vezes é para conversar sobre alguma coisa que é muito importante no seu lar e que talvez você não esteja conseguindo enxergar. E se não estiver conseguindo resolver, o conselho tutelar vai ajudar. Uma obrigação do conselheiro tutelar é atender a criança, garantir os direitos e também ajudar a família a cuidar bem dessa criança. E eu queria falar de algo muito importante, e agora vai para os conselheiros tutelares, porque não existe nada pior do que conselheiro tutelar capacho do Estado. Um dos grandes violadores dos direitos das crianças e adolescentes se chama Estado. O Estado, quando deixa faltar creche, quando deixa faltar vaga em escola, quando deixa faltar atendimento em hospital para as crianças, ele está violando o direito sim. E é função do conselheiro tutelar, como um órgão independente, um órgão autônomo, e essa autonomia lhe garante o direito de representar contra o próprio Estado. Então, o conselheiro bom é aquele conselheiro que não é capacho de vereador, que não é capacho de deputados, é aquele conselheiro que cobra dos vereadores, dos deputados e, acima de tudo, do executivo. Aqui no Distrito Federal, eu sei o que é uma mãe que tem filhos e não tem uma vaga em creche. Às vezes está abandonada pelo marido, e vivendo sozinha para criar os filhos, mora de aluguel. E como que vai trabalhar para sustentar os filhos se não tem uma creche para cuidar do filho enquanto ela trabalha? Então, conselheiros, fica aqui o meu parabéns a todos vocês e também a toda a sociedade. Conselheiro tutelar é amigo do seu filho, é amigo do seu filho que é criança, é amigo do seu filho que é jovem. Um parabéns a todos os conselheiros tutelares do Distrito Federal.